pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marconi Marques, psicólogo da Caminhar Psicologia e Saúde, e estou aqui hoje a convite dos amigos do Projeto Colaborar para falar um pouquinho sobre a importância de fazer terapia. Quais seriam as razões, quais seriam os motivos, quais impactos positivos a terapia poderia trazer para as nossas vidas. Fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade de compartilhar um pouquinho isso para vocês, e eu vou falar também um pouquinho de como eu elaborei essa nossa conversa de hoje. Eu estava pensando, quando recebi o convite, se eu devia fazer uma abordagem um pouco mais técnica, um pouco mais acadêmica, ou se eu deveria falar da minha experiência enquanto cliente, paciente de terapia, né? A gente que é psicólogo, a gente também faz terapia e é um processo muito rico e necessário. Só que eu lembrei que eu estava outro dia zapeando no Instagram, dando uma olhada em algumas coisas, e eu vi no perfil de uma amiga, Monique Bran, a respeito das 5 razões que ela via como relevantes para a terapia. O perfil da Monique é @MoniqueBranti, tem um Tzinho no final, Monique Branti. E ela tem compartilhado no perfil as experiências dela pós-cirurgia bariátrica. Como isso tem sido para a vida dela, que tipo de reflexo tem trazido, o que tem sido fácil ou difícil nessa caminhada. E ela falou da importância da terapia. E eu achei muito legal o que ela trouxe. Ela trouxe 5 motivos pelos quais são importantes fazer terapia. E eu falei, cara, eu vou colar aqui na ideia da Monique, porque realmente é algo que faz sentido, é algo que gera significado e que está próximo das nossas realidades. Porque embora ela tenha falado a partir da sua experiência e dos reflexos nisso em sua vida, enquanto alguém que passou por uma bariátrica, ela trouxe pontos que são muito relevantes para todos nós trabalharmos em outros aspectos das nossas vidas também. Então vamos aos pontos que ela abordou, que eu achei muito ricos e que vão fazer um sentido bacana para quem quiser fazer terapia. O primeiro ponto que a Monique trouxe é que a terapia ajuda a gente com a questão do autoconhecimento. E aí eu vou fazer uma análise, um adendo, um parêntese sobre isso, que é a seguinte. Quando a gente fala sobre autoconhecimento no processo terapêutico, a gente não está falando de um movimento, de uma ação transcendental, tudo. Não. Pode acontecer? Pode, mas a gente está falando de como você se conhece enquanto sujeito e como você consegue identificar várias situações da sua vida. À medida que você se conhece, você consegue perceber situações que são adequadas ou não para você, como que você lida com essas situações, como que você reage a essas situações. Imagina que você percebe que no seu trabalho, por exemplo, frequentemente você tem algum tipo de reação que depois você chega em casa e para, puxa, não devia ter agido assim. O processo de autoconhecimento vai te ajudar a perceber que tipo de situação tem motivado isso, que tipo de situação tem desencadeado essa sua resposta, essa sua reação. Então, primeiro ponto que ela traz, o autoconhecimento. Segundo ponto, ela traz a respeito da autoconfiança. Vejam, a partir do momento que eu passo a me conhecer um pouco melhor, eu vou ficar mais confiante para agir nesses contextos. Olha o exemplo que eu trouxe do trabalho para vocês. A partir do momento que eu começar a perceber qual é a situação específica que tem me incomodado, ou que quando acontece me leva a ter uma resposta inadequada, eu vou me sentir mais confiante para agir, porque eu sei o que é. Eu sei como aquilo me afeta. Eu tenho um nível de autoconhecimento e eu vou começar a me sentir mais confiante em relação a isso. A partir daí, ela traz um terceiro ponto, que é o tanto que a terapia pode ser útil, pode ajudar para livrar a gente de compulsões, por exemplo, ou de relações que não são saudáveis. Mas aí eu vou focar na questão da compulsão e de como a gente lida com isso, porque embora o perfil da Monique seja voltado para um pessoal que está pensando na questão da bariátrica, a gente pode expandir esse entendimento. Como que eu lido com dinheiro? Como que eu lido com as compras que eu faço? Como que eu lido com comida, que nem ela falou? Como que eu lido com as minhas relações pessoais? Eu consigo fazer isso de uma forma saudável? Que tipo de outros vícios eu tenho e que eu tenho que saber como lidar com eles? Até que ponto eles são situações ou contextos na minha vida que me fazem bem ou que eles me fazem um mal e eu estou perdido pelo bem momentâneo que aquilo me traz? Veja que eu dei alguns exemplos como questão de dinheiro, questão de uma compra, que são coisas bem palpáveis, bem do nosso dia a dia, né? Um outro ponto que ela traz é sobre a gente reconhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos sentimentos. E isso vai ser importante para o processo como um todo, para a caminhada como um todo. Por quê?
Olha que a gente saiu de autoconhecimento, passou para autoconfiança, falamos agora sobre vícios, compulsões, quebrar essas situações, e agora eu estou falando sobre sentimentos. Na verdade, o sentimento ele vai passar por todas essas etapas, porque à medida com que eu sinto e à medida com que essas situações despertam alguns sentimentos, algumas emoções em mim, é que eu vou precisar atuar. Então eu preciso reconhecer os meus sentimentos, isso vai fazer parte do processo de autoconhecimento. Eu preciso saber como lidar com eles. Então o processo terapêutico vai te ajudar a reconhecer algumas emoções, alguns sentimentos em alguns contextos específicos. Isso é muito importante. Finalmente, a terapia ajuda a criar relações saudáveis. Ela trouxe isso e eu fiquei muito feliz porque eu consigo ver essa questão de uma forma muito ampla. Eu estou falando das relações que eu tenho comigo mesmo, mas eu estou falando também da relação que eu tenho com as coisas e com as pessoas que me cercam, com os grupos que me cercam. Eu tenho uma relação saudável com minha família, eu tenho uma relação saudável com meus amigos de trabalho, com meus colegas de trabalho. Como que isso se dá? Eu tenho conseguido perceber essas situações de forma saudável ou estou entrando em algumas relações que não são boas para mim e que têm me feito mal? Que tipo de sentimentos essas relações me despertam? Eu já tenho um autoconhecimento num nível que me ajude a atuar em cima delas? Vejam que aqui a gente fecha o ciclo como um todo. Da gente se conhecer, da gente começar a ter confiança a ponto de identificar situações que não são saudáveis, a gente saber o que tipo de sentimento, que emoção que isso desperta na gente, que emocionalidade que isso nos traz. E aí então começar a atuar para ter relações cada vez mais saudáveis. Esses 5 pontos eu queria destacar para vocês, eu acho que eles são muito importantes e eu acho que a terapia pode ajudar muito na caminhada em relação a eles. Um ponto importante que eu queria destacar: procure um profissional habilitado, procure um profissional qualificado. O processo terapêutico é algo extremamente sério, importante para a sua vida, para a sua caminhada, e é de fundamental importância que você faça isso com alguém que tenha condições de te ajudar nesse processo. Você talvez não se identifique com um profissional logo de cara na primeira vez, tenta outro. Procura um profissional com quem você se identifique, com quem você se sinta à vontade, se sinta acolhido e que você possa compartilhar essa caminhada da sua vida, esse seu momento da vida com ele. A Monique também trouxe isso no post dela e eu achei muito bacana e resolvi compartilhar com vocês. Então, assim, em resumo, o que eu posso dizer para vocês é: faça a terapia, vai fazer um bem danado para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos vocês, abraço para os amigos do Projeto Colaborar, abraço para a Monique, que compartilhou essas questões com a gente também e que está numa caminhada bem bacana que vale a pena conhecer. Até mais, pessoal!